Muito bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. E o nosso programa de hoje faz uma parada na cidade de Areia, que se prepara para o aniversário de 178 anos de emancipação política. Você vai saber por que Areia é tombada como patrimônio histórico e artístico nacional. Nós vamos fazer um passeio por essa cidade que possui o teatro mais antigo da Paraíba e foi a primeira a libertar os escravos no Brasil. O Minha Cidade também faz uma visita ao Museu do Pintor Pedro Américo, um dos filhos ilustres da cidade. Nós vamos mostrar ainda a Rota das Flores em Areia. E nessa rota turística nós encontramos flores comestíveis que são utilizadas para fazer bolo e dar um diferencial na culinária da cidade. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O programa Minha Cidade desta semana faz uma visita à cidade de Areia, que se prepara para o aniversário de 178 anos de emancipação política. Nós vamos mostrar alguns dos muitos atrativos que aquela cidade possui. E vamos começar contando um pouco da história desse município que é tombado como patrimônio histórico e artístico nacional. Confira. Areia está situada numa região serrana a 623 metros de altitude. É uma cidade com 22.600 habitantes, cercada de verde e dona de um clima considerado frio para o Nordeste. A média anual é de 28 graus, mas em maio e agosto a temperatura chega a 16 graus. Isso mesmo, coisa rara no Nordeste. Somada a esse diferencial, Areia chama a atenção com seus casarões coloridos e bem preservados. Não é sem motivo que a cidade é tombada como patrimônio histórico e artístico nacional. Em meio a toda essa beleza arquitetônica, fomos até a casa mais antiga da cidade. Areia, que foi a segunda cidade no Brasil a libertar os escravos, mesmo antes da lei da abolição, ainda tem a estrutura do monumento histórico, que tem 35 cômodos e uma senzala, é toda de pedra, no centro da cidade. Essa é a edificação que deu origem ao município. A estrutura funciona como uma verdadeira fortaleza. Construído em local estratégico há mais de 200 anos, o casarão tem vista para todas as entradas e saídas do lugar que seria o município de Areia. Até aberturas especiais para uso de artilharia foram feitas em todos os lados do casarão. De dentro, eles poderiam atirar pelas aberturas sem risco de serem atingidos pelos inimigos. Na linguagem militar, essas aberturas são chamadas de seteiras. Nós estamos agora no pátio interno do casarão Zé Rufino, que já está terminando a reforma e vai ser entregue para o público no mês de aniversário aqui da cidade, que é no próximo mês. Mas aqui a gente já pode mostrar que já está concluído. Olha que beleza. A gente aqui volta centenas de anos ao passado, porque realmente é uma belíssima construção feita toda de pedra, uma construção fortificada, e aqui embaixo funcionava a senzala urbana, onde os escravos ficavam. A senzala urbana aqui é totalmente diferente de uma que a gente mostrou no programa, um dos nossos programas, da senzala rural, né? Aqui é mais confortável. A gente vê aqui, vamos entrar aqui em um dos quartos. Daqui a pouco eu vou falar com a arquiteta que vai explicar direitinho para ele. Olha, isso aqui é um dos quartos da senzala urbana desse casarão que fica aqui em Areia, o casarão Zé Rufino. Eles restauraram aqui uma parte, e essa parte aqui mantém o original justamente para mostrar às pessoas como era. Isso aqui é um dos quartos onde os escravos ficavam. E olha só a parede muito larga, feita de pedra braba mesmo, que é para não ter problema além de cair, e se tivesse uma batalha, ela suportaria, né, à época, as investidas dos inimigos. O Francisco Jorge, né, que é um português de Torres Vedras, ele migrou e ele foi o primeiro capitão-mor da Vila Real. Então o capitão-mor ele tinha que construir com seus recursos, nas suas propriedades, todo o suprimento para a fundação da vila.
Então, essa seria a grande casa-sede, a matriz do território. E ela tem o aspecto de uma casa rural portuguesa, né? Então, ele era dono de propriedades rurais aqui ao redor. E uma das grandes características é o pátio com a varanda transmontana. E em Portugal, essa estrutura é chamada de celórico, né? É voltado para o oeste, para receber o calor do sol. E ele tem a compartimentação para mercadorias e os trabalhadores rurais, dessas propriedades rurais, que no caso do Brasil eram os escravizados. O casarão solar José Rufino está passando por restauração e será entregue no próximo mês de maio, quando a cidade vai completar 178 anos de emancipação política. Essas ruas ao lado da primeira casa da cidade guardam mais história, que começou muito antes da emancipação política. A cidade de Areia remonta de 1813, né? Através do decreto, a cidade se emancipou não, né? Foi transformada em distrito, né? Que pertencia então cidade Montemor, que hoje é Mamanguape. Em 1813 isso aconteceu, né? Em 1818 foi elevada à categoria de Vila Real, né? E em 1846 foi elevada à categoria de cidade, né? Então, se a gente levar em consideração a data de 1846, nós estamos este ano comemorando 178 anos de emancipação política, né? Cidade de Areia é muito importante, vários ciclos passaram, nós tivemos aqui, como o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, do algodão, né? A Areia foi uma grande produtora de algodão, exportava algodão até para o exterior, e a cidade de Areia hoje vive basicamente do seu turismo. O jornalista destaca ainda curiosidades sobre a Areia, que tem muitos filhos de destaque. Um detalhe que pouca gente sabe, né, que o inventor da máquina de escrever era daqui de Areia, né? Francisco João Azevedo era daqui. Padre, né? Um padre, exatamente. Era daqui da cidade de Areia, né? Nasceu aqui na cidade e inventou a máquina de escrever. Aqui a gente também tem precursores no cordel, né? O João de Cristo Rei era daqui, um dos grandes cordelistas que se tem. Quando eu falo em cordelista, não só o fato de escrever, mas de divulgar, né, de produzir, de manter, né, oficinas de produção de cordel. Então, a Areia é muito importante. Autores, escritores como José Américo de Almeida, precursor, né, do movimento regionalista brasileiro, né, através de um livro muito importante, A Bagaceira, né? Nós temos também o José Américo, pintor do Império, né, como é conhecido, pintor romancista. Pedro Américo. O Pedro Américo, né? O José Américo era escritor da Bagaceira e o Pedro Américo, o romancista do Império, né? Ele era um pintor, né, de um estilo literário, de um estilo de linguagem chamada de romantismo, né? E aí nós temos também outros, como Joaquim da Silva, né, o primeiro a criar uma gramática de latim. Nós temos Simeão Leal, nós temos abolicionistas como Rodolfo Pires, Manuel da Silva, que inclusive a Câmara de Vereadores hoje recebe o nome de Manuel da Silva, um abolicionista, né? A cidade de Areia também, famosa pelos jornais. Como Primeira a ter jornal impresso. A primeira a ter jornal impresso, e aí alguns nomes como o Jornal A Verdade, o Democrata, o Mosquito, vários jornais que nós tivemos aqui na cidade de Areia. Além disso, né, além de toda essa parte de escritores, de imprensa, nós temos também, até hoje, né, pessoas que se destacam, né? A cidade de Areia foi a que mais governou o estado da Paraíba, né? E a cidade de Areia também se orgulha de ter o teatro mais antigo da Paraíba. Pois é. É o Teatro Minerva, que está completando 165 anos de construção. Confira. A cidade de Areia tem muito o que mostrar em seu acervo cultural e artístico. Um dos destaques nessa área é o Teatro Minerva. Olhando de fora, a fachada do primeiro teatro da Paraíba chama a atenção. Bem preservado, o Teatro Minerva mantém as mesmas características de quando foi construído. O local, que já foi palco de muitos espetáculos importantes, guarda sua aparência do passado em toda a sua parte interna e externa. Visitar esse lugar significa viajar 165 anos ao passado, no estilo clássico colonial. O primeiro nome desse monumento histórico foi Teatro Recreio Dramático. O nome de Teatro Minerva foi dado no início do século XX, quando essa estatueta da deusa das artes foi colocada no topo da fachada do prédio.
Estamos aqui no Teatro Minerva, que está completando 165 anos de fundação. Para você ter uma ideia, é o primeiro teatro da Paraíba. Foi daqui que saiu uma inspiração para a construção do Teatro Santa Rosa em João Pessoa. A diferença do Santa Rosa é que ele já passou por várias reformas e saiu um pouco da originalidade. Aqui não, se mantém tudo original, inclusive as cadeiras, o piso, as luminárias, tudo original. Aqui ao meu lado, Rogério Nunes, que é o guia do teatro. Rogério, então até as cadeiras são as mesmas de 165 anos. Inicialmente eram bancos, né? Mas em 1904 houve uma mudança aqui para o nome Teatro Minerva, foi quando foram mudados para essas cadeiras, né? Que se mantém até hoje e foram restauradas pela Universidade Federal da Paraíba, com tombamento pelo IFAEP na época, né? E se mantém até hoje nesse estilo neoclássico, né? Como a gente vê. O piso é original? Piso original, toda a estrutura neoclássica que foram... O teto também? Teto original, toda a estrutura aqui também, o lustre também é original. E todo se mantém ainda no estilo, né? Como foi feito na época. E aqui a gente vê que é uma miniatura do Santa Rosa, né? O Santa Rosa se inspirou aqui. Se inspirou nesse teatro. 30 anos depois foi que foi construído, né, o Santa Rosa, né, com toda a inspiração desse teatro, que é um estilo italiano neoclássico, feito por um arquiteto da Itália também, que foi convidado na época para fazer. E toda a estrutura foi feita também com pré-moldados, né? Foi feito as medições e tudo mais para que fosse montado na época e trazida como fosse uma miniatura, né, de um teatro de Milão. Bacana, né? E nós vamos agora mostrar um dos pontos turísticos importantes de Areia. É a casa onde morou o pintor Pedro Américo, o autor do famoso quadro Independência ou Morte, lembra? Todo mundo conhece, mas muita gente nem sabe que é dele. E a casa onde o artista morou foi transformada num museu e guarda muitas outras obras sobre a história do Brasil. Confira. Outro local de destaque na cidade é a casa onde morou o pintor Pedro Américo. O local foi transformado num museu e guarda obras e lembranças do artista e da família dele. Relíquias como a mala de viagem do artista e os pincéis estão no museu. Aqui também tem uma garrafa misteriosa. A administração do museu garante que ela nunca foi aberta. A garrafa, cheia de papéis, só vai ser aberta um dia com o consentimento da família do pintor. Enquanto isso, o mistério continua. O museu dispõe ainda de réplicas das principais pinturas de Pedro Américo e um quadro original. E aqui no interior da casa onde Pedro Américo morou está justamente o marco dele, que são as obras. Várias obras de Pedro Américo estão aqui. Claro que são réplicas, tem apenas uma original que a gente vai mostrar, mas aqui é réplica, veja só. Tiradentes quartejado, tem essa outra obra interessantíssima aí que é a Carioca. Essa outra também, olha só que beleza, uma reprodução de A Libertação dos Escravos em 1889, Palácio dos Bandeirantes. E aqui tem um autorretrato do Pedro Américo, ele mesmo fez, olha só. E aqui, voltando para cá, tem essa interessante aqui, ó, Pedro Américo, reprodução do retrato de D. Pedro II na abertura da Assembleia Geral. E aqui um dos quadros mais importantes do escritor paraibano. Um dos quadros dele está localizado no Belas Artes, no Rio de Janeiro, ou até mesmo no Museu Independência, em São Paulo. Esse quadro aqui, um dos mais famosos, foi pintado em 1888. Outro famoso que a gente tem é a Batalha do Havaí. Para ele lá. Vamos sim. Vamos achar um detalhe interessante daqui que Pedro Américo sempre fazia, que era colocar ele nas obras, né? Isso. E dá para identificar esse aqui, né, Valesca? Isso. Ele é o único, se você for botar o quadro de frente, você for ver, ele é o único que está olhando para a gente. Na pintura toda, que é só um relato, como ele acha que aconteceu, a gente sabe que não aconteceu totalmente assim, mas ele sempre se incluía nos quadros. É o único quadro que a gente tem aqui no nosso original. Museu. Original entre os 9 quadros, que é o Cristo Morto, que ele foi furtado na década de 1980 e foi enviado pelos Correios através do nosso colégio Santa Rita.
E aí ele fez em 1901, não foi esse quadro? Isso, 1901. Pertinho já da morte, né? Que ele morreu em 1905. É, isso mesmo. Alguns desenhos deles que ele fez. Vai ter desenho da cunhada, muitos inclusive, que eu acho assim, na minha teoria ele tinha um pouquinho, uma paquerinha da cunhada. Se você olhar, a maioria dos desenhos são de Ana. Ana sozinha, Ana com seus namorados, com o cãozinho. A gente vindo pra cá também, a gente tem algumas fotografias da família. São fotos reais aí, né? Isso, são fotos reais. Como era a fachada da casa de Pedro Américo, a foto do seu Essa pai. fachada aí antes da reforma, né? Isso, antes da reforma. E ali o pai dele e a mãe, ali em Isso. cima. São os pais deles, que eram comerciantes aqui da cidade de Areia. Aqui a gente tem Pedro Américo e os 2 filhos e a mulher, ele quando era mais novo, e o irmão dele, Aurélio de Figueiredo. Certo. Aqui é ele, a esposa e os 2 filhos, é isso? O pintor foi em 1890. Isso. É Dona Carlota e os filhos Eduardo e Carlota. Era um casal, né, que eles tinham. Isso. História numa cidade só. Isso é só um pouco do que a gente pode mostrar, gente. Mas tem muito mais. A Areia é riquíssima em história. E nós vamos agora fazer um breve intervalo, certo? Daqui a pouco a gente volta e você vai conhecer o local em Areia onde são cultivadas flores comestíveis, que são usadas até para fazer bolo. Daqui a pouquinho a gente volta.